Bom dia, pessoal. Esta aula aqui nós vamos falar do momento em que a física quântica, né, realmente começa a ter um formato de nova ciência, que foi com Anton Bohr. O que o Bohr fez, né? Então, primeiro de tudo, ele era um recém-formado, foi para a Inglaterra, ele é dinamarquês, Niels Anton Bohr, fez um trabalho lá na formação dele lá na Dinamarca e foi tentar o doutorado na Inglaterra. E aí ele logo foi procurar pelo J.J. Thomson. E o Thomson falou assim, olha, na verdade aqui eu acho que você poderia estar fazendo doutorado lá com o Rutherford, né? Porque o Rutherford realmente tem lá novas ideias de trabalho, de descobertas, e quem sabe você se dedica lá à radioatividade e aprenda e consiga trazer alguma coisa interessante aí, né? Bom, então o Bohr foi lá para trabalhar com o Rutherford. E o que aconteceu lá com o Rutherford? O Rutherford empurrou para ele a questão do problema que ele tinha com o seu átomo, né? Que ele havia descoberto que o núcleo do átomo era muito pequenininho e que os elétrons dele deveriam estar girando em torno do átomo e que havia um problema, né? Por que os elétrons não precipitavam para o núcleo? E aí ficou esse trabalho designado para o Bohr. Então, embora seja, a gente fala, alguns falam, né, o átomo de Bohr, em alguns lugares aparece o átomo Rutherford-Bohr. Né? Por que Rutherford-Bohr? Porque o Rutherford foi o orientador do trabalho do Bohr, tá? Mas os méritos, a história diz que são todos do Bohr, né? Como é que ele vai analisar o problema que estava em questão? Ele pensa o seguinte: os elétrons estão girando em torno do núcleo. Então vamos pensar na coisa mais simples, vamos pensar no hidrogênio, um próton e um elétron. Esse elétron está girando em torno do núcleo. Por que ele não vai cair lá para dentro? Então ele vai propor que exista certas órbitas na qual o elétron esteja se movimentando e não haja perda de energia. Então não há irradiação. Ou seja, são órbitas que ele vai chamar de órbitas estacionárias, na qual o elétron não está irradiando. E essas órbitas são, portanto, o elétron pode assumir outras órbitas, ele pode se afastar do núcleo. Mas quando ele se afastar do núcleo, ele só vai poder orbitar em uma distância específica. Então são órbitas, né, específicas onde pode se encontrar um elétron. E nessas órbitas, o elétron não irradia. Nessas órbitas vale a única força que poderia ser a força elétrica, né, de atração entre prótons e elétrons. Portanto, seria essa a única força que estaria atuando. Aí ele começa a pensar o seguinte: bom, se o elétron está girando ali, tem uma energia envolvida. Essa energia tem que ser uma energia do tipo quântica, como diz o Planck. Então ele começa a associar as duas teorias, a clássica com a nova, né, teoria quântica. E que se o elétron mudasse de órbita, deveria estar mudando, obviamente, de energia. Então, nesse caso, se ele sair de uma órbita e for para outra, é porque ele ganhou energia ou ele perdeu energia. E de onde veio essa energia? Só pode ser na forma de fótons, né? Pela teoria quântica. Então, se ele absorver um fóton de energia, ele ganha energia. Então, ele deve se afastar do núcleo, descrever uma órbita maior. Se ele tiver numa órbita maior e cair para uma órbita menor, o que deve acontecer? Ele deve ter perdido energia. Então, ele deve ter liberado fótons. E aí justamente essa ideia dele foi tão bem, né, foi tão bem aceita no cenário científico, porque ela descrevia o comportamento de íons nas estrelas. Então, conforme as estrelas, por exemplo, pela cor das estrelas, dava para saber perfeitamente quais eram os átomos que estavam ionizados na estrela e, portanto, emitindo luz, né, exatamente no comprimento e frequências que eram determinadas não, que acabaram sendo descobertas aplicando a teoria dele. E
Normalmente as estrelas são feitas de hidrogênio, ou então de hélio, e aí, portanto, dava para se perceber muito bem esse efeito. Tanto chamadas as bandas de emissão, quanto bandas de absorção. Então, o que aconteceu banda de absorção? Significa que elétrons absorveram energia e, portanto, pularam para níveis mais altos. Ou perderam energia, então bandas de emissão, e aí ele volta para posições mais próximas do núcleo. Então essa foi a grande ideia, a grande sacada que realmente deu uma consistência maior aí para mecânica quântica, tá? Então a interpretação que o Bohr deu foi até melhor do que aquela que o Einstein tinha dado sobre o efeito fotoelétrico. Porém, a ideia do fotoelétrico está embutido dentro do conceito que o Bohr descreve o átomo, tá? Então vamos entender um pouco da matemática que está envolvida aí. Primeiro de tudo, se o elétron está girando em torno do núcleo, ele tem uma quantidade de movimento que é chamada quantidade de movimento angular, tá? Então tem a quantidade de movimento linear, que você sabe que é massa vezes velocidade, e tem a quantidade de movimento angular, representado pela letra L, que é dada pela massa, velocidade e o raio da curva, tá? Ele vai dizer que esta quantidade de movimento, ele é da ordem de um número n inteiro, tá? Desta grandeza. O que é esta grandeza? É a constante de Planck dividida por 2π, também chamada de constante de Planck normalizada. Como isso vai aparecer várias vezes, ele simplificou por essa letra aqui, o H cortado aqui em cima, o H normalizado, que é o que ficou sendo chamado, tá? Então, essa aí é a quantidade de movimento angular que o átomo, que o elétron tem no seu movimento. Bom, qual é a força que está atuando mesmo? A força elétrica. Então, vamos lembrar. A força elétrica é do tipo constante eletrostática, que no caso é do vácuo, carga do próton vezes carga do elétron, dividida pela distância entre eles ao quadrado. Então, esta é a força elétrica. Como a carga do próton e a carga do elétron é a mesma, né? Só troca o sinal, aqui eu posso colocar como carga elementar ao quadrado. E ele diz o seguinte: a força elétrica atua como uma força do tipo centrípeta, né? Por quê? Porque põe o elétron para descrever o movimento circular. Então essa é uma proposta dele também, que a órbita em torno do átomo seja circular, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui e comparar. K, vou colocar mais aqui. K, carga do elétron vezes a carga do próton, então carga elementar ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é o raio da órbita, é do tipo força centrípeta. Massa do elétron, velocidade ao quadrado do elétron, dividido pelo raio da órbita. Então o que a gente pode verificar aqui? Ó? Podemos simplificar aqui, ó. E eu tenho que mv quadrado é isto daqui. Ah, que legal isso. Então, isso implica direto na teoria da energia cinética. Porque a energia cinética, ela é metade de mv quadrado. Então, a energia cinética do elétron, se é metade disso, vai ser metade disso. Então, ela é K, carga do elétron ao quadrado, carga elementar ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio. Né? Por que esse 2? Porque é metade desse valor aqui. Então, já está sabendo aí qual que é a energia cinética do elétron. Bom, daqui posso dizer também que daqui V ao quadrado, ele é K E ao quadrado
sobre MR, certo? Só passei o M para cá, que já está cortado. E eu posso tirar o V também nessa expressão aqui, ó. Se V, MVR é isto daqui, então o V vai ser isto dividido por MR. Então, colocando ao quadrado, eu vou ter N ao quadrado, H cortado, vou pegar esse aqui, ó, H cortado ao quadrado, dividido por M ao quadrado, R ao quadrado. Então, eu pus todo mundo ao quadrado desse lado para poder comparar com isso. Então, se V ao quadrado é isso por ali, e V ao quadrado também é isso por aqui, implica que isto seja igual a isto. Então, vamos pegar essa relação aqui, certo? Vou comparar de novo. E a gente vai fazer o quê? Vai simplificar isso daí. Então eu tenho o M aqui, M quadrado aqui, então eu posso cortar um daqui com esse. Posso cortar esse R com esse daqui, certo? E agora eu vou colocar esse R para cá, e isso eu vou passar para cá dividindo. Então R vai ser igual a N quadrado, H cortado ao quadrado, K quadrado. Portanto, com esses valores, qual que é a carga elétrica? 1,6 10 a menos 19 coulombs. Põe isso aí ao quadrado. Ou coloca em eletronvolt, né? 1 eletronvolt ao quadrado. Um K, 9 vezes 10 a nona. O H, que é a constante de Planck, dividido por 2π. Coloca em joules, coloca em eletronvolts também. E N é um número inteiro, tá certo? Então, para N igual a 1, aqui vai ser uma vez tudo isso daqui, certo? Então, para N igual a 1, esse R vale 0,53 10 elevado a menos 10 metros. Então, com isso, ele determinou qual que é a distância a menor distância possível para o elétron do hidrogênio estar próximo do seu núcleo. Que é exatamente isso aqui, ó. 0,5 praticamente, né? 10 a menos 10. Então, seria metade de 10 a décimo. 10 a menos 10. A ordem de medida do tamanho do átomo é de 1. 1 vezes 10 a menos 10. Então veja que ele conseguiu chegar exatamente no trabalho que o Rutherford havia feito, né? As descobertas do Rutherford. Então ele conseguiu chegar numa posição bem cômoda para dar sequência no seu trabalho. Descobriu qual que seria a menor distância para o elétron estar do núcleo do átomo de hidrogênio. Veja que aqui eu coloquei N igual a 1. Mas se esse elétron tiver sido excitado e puder ir para uma outra órbita, essa órbita será N igual a 2. Tem que vir aqui, colocar o 2 aqui, 2 ao quadrado, vai ser 4, então vai ser 4 vezes essa distância. Tá? Se for 3 ao quadrado, 9. Isso aqui vai para 9 vezes essa distância. Então veja que as órbitas, né, são essas daí, tá bom? Eu vou ter que dar apagadinho aqui para poder dar uma sequência. Bom, só apaguei essa parte aqui para a gente conservar o que, né, dá para conservar. Então, se a energia cinética, né, que é a energia de movimento do elétron, é dada por esse valor aqui, a gente vai lembrar também qual é a energia potencial, porque as duas devem dar a energia total do elétron em torno do núcleo. Veja que ele se baseia
né, se baseia em cima da mecânica clássica, né? Ele usa a mecânica quântica para ter as ideias, né? Mas na hora de fazer o negócio, ele recorre realmente à mecânica clássica e que bate certinho com o que foi esperado. Então veja, a energia total mecânica é a energia potencial mais a energia cinética. Lembrando que a energia potencial ela é negativa, porque ela atrai, né? É uma energia que deriva de uma força atrativa. E essa energia cinética é uma força positiva. Tá? Então vamos ver como é que é essa energia mecânica. A energia potencial, a gente sabe que é força, é o campo elétrico vezes a distância. Portanto, é isso daqui vezes R. Então vai ser R a primeira. Então você tem K quadrado sobre R. E esse valor, ele é negativo. A energia potencial que prende o elétron ao núcleo. A energia cinética é essa daqui, ó. K quadrado sobre 2R. Então veja que isto negativo é inteiro e isto positivo é metade. Então se eu tenho um inteiro, que eu tô se eu tenho inteiro negativo, que eu estou somando com metade desse número, então vai sobrar metade negativa. Então, esta daqui é a energia mecânica total do elétron no átomo. Bom, e é claro que se eu tiver, se o elétron está num ponto, certo? E aí ele ganhou energia, foi se afastar do núcleo. Se ele se afastou do núcleo, ele ganhou energia, certo? E foi parar num orbital diferente. Então veja, este daqui ele vai valer para qualquer orbital, né, de índice N aí, tá bom? Substituindo os valores aí, tem-se que essa energia vai ser negativa, né? Então menos 13,6 elétrons-volt dividido por N ao quadrado. Então se N for 1, é isso aqui. Se N for 2, 2 ao quadrado dá 4, vai ter que dividir isso por 4. Ok? Então vamos ver. Se o elétron for de um nível 1 para o nível 2, ou do nível 2 para o nível 1, vai ser a diferença entre esses dois valores. Então vamos fazer essa variação de energia dele. Então, para N igual a 1, vale isso daqui. Então, vou pensar assim, ele está no 1 e vai para o 2. No 2 ele é 13,6 dividido por 4. Então, aqui, ó, vamos ter 3,8, né? Então, 3,8 menos 13,6. Isso aí vai dar 10. Não, aqui é 3,4, né? 4 vezes 6, 24. Tá. Então aqui, isto menos isto vai ser mais 10,2. Certo? Porque vai ser menos, aliás, perdão, este menos aquele lá. Então vai ser menos 3,4 menos 13,6. Então vai dar mais 10,2 elétrons-volt. O que é isso? Por que deu mais? Então vamos entender. Ele está indo do 2 para o 1. Aliás, do 1 para o 2. Certo? Se ele está indo do 1 para o 2, eu faço a energia do 2 menos a energia do 1. Então deu 10,2. Ele ganhou 10,2
elétrons-volt para poder subir. Ah, mas se eu fizer o raciocínio contrário, então ele perdeu 10,2 elétrons-volt. Na perda significa o quê? Que foi emitido um fóton com esta energia. Um fóton com essa energia, você vai procurar a frequência ou comprimento de onda na qual veio, a qual pertence ele para a equação do Planck, né, HF. Então, você saber da frequência, você com H você vai descobre a energia. Portanto, se você já tem energia dividida pelo H, você vai ter a frequência do qual aquele fóton foi emitido. Aí você vai saber qual que é a luz envolvida nele, se é vermelha, se é ultravioleta, se é qual é a luz emitida. No caso de absorver, você vai ter uma banda de absorção. No caso da emissão, uma banda de emissão. Então, essa teoria do Planck, do Bohr, né, foi dar consistência à mecânica quântica e, portanto, isso aconteceu em 1913. Olha como foi curtinho o tempo, né? Porque o trabalho do Rutherford foi em 1911 e o trabalho de Bohr foi logo em seguida, em 1913, tá bom? Então a gente encerra esse assunto aqui e eu vou passar a atividade para vocês, né, lá no Classroom. Ok, gente?